de estudo, né, de leitura da palavra, de comunhão na palavra, para que a palavra de Deus possa, de fato, habitar no nosso coração e, como também foi orado, possa encontrar o coração, o nosso coração, como a boa terra e essa palavra possa em nós se enraizar e produzir frutos, né? Esse é o desejo de todos nós. Nós estamos no capítulo 5, né? Chegamos no capítulo 5 de Gênesis e estamos vindo de um cenário do capítulo 4, um cenário desolador, um cenário onde nós olhamos e vemos a ação ou atuação do pecado no homem, alcançando estágios mais profundo, né? Se intensificando, em especial na figura de Lameque, né? Como nós vimos no capítulo 4, quando faz a menção a respeito dos descendentes de Caim. Nós temos Caim, né, naquela situação toda que nós conhecemos. Caim, alguém que não agradou a Deus pelo seu caráter, pela sua maneira de adorar a Deus, pela sua maneira de render louvor e culto a Deus, né? Ele não foi aceito, a sua obra também, a sua oferta também não foi aceita. E nós vemos então Caim se afastando de Deus e indo gerar uma cidade, né, ou melhor, indo desenvolver uma vida sem Deus, que tem um retrato nessa palavra de cidade, nessa ideia de um contexto de pessoas reunidas que se afastaram de Deus, e nós temos ali todo o desdobramento de uma sociedade que se desenvolveu sem a presença de Deus, vindo ali a desenvolver o necessário para a vida sem Deus, né? Criando mecanismos, desenvolvendo tecnologia, aprendendo a viver num sentido de rebanho, de produzir aquilo que iria comer, de se proteger, de ter instrumentos, de ter armas, de ter música, de poder produzir esses instrumentos musicais. Então, esta geração, né, que foi retratada como os descendentes de Caim, que nós vimos a partir do versículo 17 de Gênesis 4, mostra então que o pecado começou ali com Adão e Eva a respeito da desobediência, né, à ordem de Deus. Ele avança em Caim. Caim tem aquele ato de ira gigante, né? Quando mata o seu irmão Abel. E aí os seus descendentes são mostrados, né, como uma evolução do pecado na raça humana. E nós vimos, né, de modo muito assustados, como Lameque, que é esse descendente de Caim, ele se gaba de ter matado um jovem, porque pisou no seu pé, o feriu, algo demonstrando algo tão singelo, e ele mata, se gloria, assume com arrogância aquilo que ele sabia que Deus havia prometido, que seu descendente, que Caim, né, não sofreria, não seria morto, porque Deus havia lhe dado esse salvo-conduto. E ele diz: olha, se a vingança para Caim seria de 7 vezes, a vingança de Lameque é 70 vezes 7. Então, nós vemos um homem tomado do sentimento de vingança, arrogância, petulância, uma geração que demonstra e retrata hoje com muita fidelidade, irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo diz que seria os tempos finais, né, os tempos trabalhosos, que o homem seria arrogante, que seria homicida, que seria a mais amante dos prazeres do que amante de Deus, né? Então, nós vamos olhando lá atrás, na origem, quando o pecado entra no homem, o dano que isso gerou, e quando nós chegamos no final do capítulo 4, né, nós olhamos esse sopro de Deus
de esperança, mostrando que a sua promessa de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que o descendente da mulher esmagaria a descendência da serpente, né, pisaria na cabeça da serpente. Nós olhamos isso quando nós lemos, né, e esse vai ser o primeiro versículo que nós vamos ver hoje, Gênesis capítulo 4, o versículo 26. Então, após mostrar a ação e atuação do pecado no homem, né, o dano, a decorrência do pecado no homem, nós encontramos aqui, então, Gênesis capítulo 4, versículo 26, Deus mostrando que ele continua prevalecendo, que a sua promessa de um descendente segue inabalável. E quando nós lemos aqui no versículo 26, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E nós olhamos então que Deus ele está agora seguindo com o seu propósito, e a sua promessa de trazer o descendente, nós vamos ver hoje no capítulo 5, segue de maneira triunfante, e é nisso que nós nos alegramos, e é nisso que nós enchemos nosso coração de esperança, porque é aquele que prometeu, né, que é Deus, e ele cumpre todas as suas promessas. E quando nós olhamos Sete num cenário tão negativo, né, que foi mostrado por Moisés a respeito dessa descendência de Caim, onde tudo está arruinado em termos do homem se relacionar com Deus, nós temos este Sete, né, que ele toma um caminho completamente diferente, e aqui queria pontuar com os irmãos, nós não podemos esquecer tanto Caim quanto Abel, como foi apontado pelo irmão, eles já têm a natureza do pecado, porque Caim e Abel foram concebidos após a queda do homem, então eles, tanto Caim quanto Abel, têm a natureza do pecado, e Sete, como a descendente de Adão e Eva, também tem essa natureza pecaminosa. Mas aqui nós vemos Sete tendo uma atitude, um coração completamente diferente de Caim, porque ele passa a invocar o nome do Senhor no sentido de reconhecer Deus em tudo e viver para Deus, ter a dimensão de que Deus era o responsável por sua vida, ao passo que Caim, seu irmão, passou a viver para a cidade, passou a viver para a terra, para si mesmo. Sete, ele, então, quando ele clama, ele invoca, no sentido aqui, irmãos, não no sentido de uma repetição, mas uma visão de Sete a respeito de Deus e do seu relacionamento. Isso é reforçado pelo seu filho, que recebe o nome de Enos, que tem esse significado, né, de homem com a raiz de fragilidade, de fraqueza. Então, nós vemos que a ação de invocar o nome do Senhor é uma resposta de Deus à descendência da promessa, e essa descendência tem uma atitude, a partir de Sete, de reconhecer Deus em seus caminhos, reconhecer Deus como o autor da vida, reconhecer Deus como o criador dos céus e da terra. E essa palavra, invocar, ela tem um sentido de clamar audivelmente. Então, nesse momento, é restaurado o culto público, a adoração a Deus pública, algo que as pessoas podiam ouvir. Nesse cenário, é que, então, Moisés, conduzido pelo Espírito Santo, vai entrar no capítulo 5, e nós vamos, então, fazer essa leitura agora a partir do versículo 1 e 2. Então, Gênesis capítulo 5, 1 e 2. Eu quis fazer esse preâmbulo com os irmãos a respeito de Sete, porque ele vai ser novamente mencionado aqui, é um dos personagens principais dessa genealogia que nós vamos ver hoje, e é importante nós entendermos como Deus, né, na nossa linguagem, né, Deus agiu de uma maneira tão poderosa,
para poder honrar e cumprir com a sua promessa de trazer o descendente. Então, Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Vou ler mais uma vez para os irmãos. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Podemos então aqui, irmãos, meditar e considerar inicialmente esses dois primeiros versículos. Moisés, o autor de Gênesis, ele está então aqui inaugurando este capítulo e fazendo com que os seus primeiros leitores, que os irmãos sabem, né? Moisés está com o povo já à beira de entrar na terra prometida, em Canaã, vindo do Egito, né? Tendo percorrido o Egito naquela jornada dos seus 40 anos. Então, este povo, os israelitas, estão agora, possivelmente nas campinas de Moabe, estão para entrar na terra de Canaã. E o que vai acontecer? Moisés está, então, preparando o povo para que este povo possa agir segundo a vontade de Deus. E olha como o Espírito Santo é maravilhoso, irmãos, porque quando Moisés ele reintroduz a história da criação, basicamente um resumo do capítulo 1º e 2º de Gênesis, Moisés aqui, ele faz com que, novamente, os primeiros leitores e nós possamos olhar para o ato de criação de Deus, mostrando e fundamentando o povo com uma cultura de Deus. Deus o Criador, Deus o que realiza todos os feitos, aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou o homem à sua imagem. O que Moisés está fazendo aqui, irmãos, é, com este versículo 1º e 2º, é fazer com que o povo receba no seu interior e tenha na sua mente, no seu coração, uma visão muito clara e muito definida de quem é o Senhor a quem eles pertencem. Este é o livro da genealogia de Adão. Moisés, então, começa a falar e a mostrar ao povo a respeito da descendência de Adão, e ele pontua, isso é maravilhoso, irmãos, ele pontua Adão em Deus. Ele diz assim: no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Essa visão do homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus. O homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Moisés quer incutir nos israelitas, nos seus primeiros leitores e em nós, que Deus fez o homem e a mulher, Adão e sua esposa, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E este ponto, irmãos, essa visão do homem criado à imagem e semelhança de Deus, ela é distintiva na maneira que nós nos relacionamos com todo ser humano. Quando nós somos capazes de olhar todo ser humano, todo homem e toda mulher como aqueles que foram criados à imagem de Deus, isso nos confere uma responsabilidade de lidar com homens e mulheres sem distinção, sem preconceito,
sem qualquer tipo de procedimento de discriminação, porque o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Basta isso para que nós tenhamos um relacionamento com todo ser humano alicerçado e fincado nessa verdade bíblica. Toda pessoa que você e eu conhecemos, eles são a imagem e a semelhança de Deus. Claro, irmãos, claro, sem sombra de dúvida, essa imagem e semelhança de Deus, como nós já vimos no capítulo 1, no capítulo 3, com a queda, ela foi distorcida. Há uma perda na capacidade, porque o pecado atingiu o homem, e essa imagem do homem, essa imagem de Deus no homem, ela foi alcançada. Mas ainda mesmo após a queda, o homem permanece com a consciência, o homem permanece com o espírito, o homem permanece com uma alma, com capacidade de se relacionar com Deus e de viver para Deus e de ser a habitação de Deus por meio do Espírito Santo. Então, a imagem está preservada. O homem, como é dito aqui, né? É interessante nós vermos isso aqui, porque quando diz que o homem, no dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, essa palavra homem, também no original, é Adam, ela aqui nesse sentido é humanidade. E aí diz assim, macho e fêmea, o versículo 2, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão. Veja que Adão está aqui sendo utilizado no sentido de humanidade, porque tanto o homem, Adão, o macho, e Eva, a fêmea, foram chamados pelo nome de Adão. O que Deus está dizendo? Homem e mulher foram criados por Deus com a sua imagem. Nós somos humanos. Irmãos, isso precisa... nós vamos dar uma resposta a esse desejo de Moisés, que nós entendamos isso. O ser humano, o homem e a mulher, tem essa imagem. E nós devemos aprender a nos relacionar com todos os seres humanos com essa visão de que eles guardam a imagem, estão preparados, estão como um vaso, prontos para que Deus exerça a sua vontade. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, nós não somos animais racionais, nós somos humanos. O que nos distingue dos outros seres criados, ou das outras criaturas, ou dos outros seres vivos, não é a nossa racionalidade. O que nos distingue dos outros seres é que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E por conta disso, nós temos uma capacidade exclusiva de comunhão com Deus. Nós podemos receber o Espírito de Deus. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. E nós nos tornamos um só. Nenhum outro ser vivo recebeu essa dádiva. Somente nós. Então, tantos movimentos, né? A sociedade busca de todas as maneiras aprender como se relacionar e ter um tratamento correto. Basta-nos, irmãos, entender que todo homem, toda mulher é a imagem e semelhança de Deus. Não é? A busca de meios para valorizar o homem, a mulher, né? O machismo, o feminismo, e tantas exaltações, e tantas questões, tudo isso perto desta pequena e poderosa frase: homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Deus os fez à semelhança, à sua semelhança. Então, que nós aprendamos, né, a seguir dessa maneira, irmãos. Olhando e vivendo a plenitude do amor de Deus pelo ser humano, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Então, nesse cenário inaugural, né, que Moisés mostra aqui do capítulo 5, ele firma uma cultura, uma mente. Deus, o Criador, cria o homem, a sua imagem e semelhança, homem e mulher, e este homem e mulher, agora nós vamos ver o que Deus propôs para eles e o que aconteceu com a queda e como Deus está lidando ainda hoje. Por meio dessa genealogia, nós vamos ver a poderosa mão de Deus ao longo da história, agindo em prol do seu plano, em prol da sua vontade. Irmãos, vamos agora, eu vou fazer a leitura do versículo 3 e vou ler esses versículos com os irmãos até o versículo 27, tá bom? Eu vou ler rapidamente, eu sei que os irmãos já leram, mas como nós estamos vendo e depois eu não vou fazer a leitura sequencial dos versículos com explicação, então vou fazer agora a leitura desses versículos e depois nós vamos fazer alguns comentários. O versículo 3 diz assim: Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Eu vou fazer então, vou reformular aqui, irmãos, vou fazer o comentário desses 3 versículos e depois vou seguir a leitura com os irmãos. Versículo 3: Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Bom, é evidente aqui, irmãos, a leitura em si mostra que Moisés tem um interesse muito grande em falar a respeito ou a partir de Adão, a capacidade na geração, na reprodução dos filhos de Adão, que estes filhos receberam a sua imagem e a sua semelhança. Como é dito aqui, no versículo 3, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou de Sete. A ideia que Moisés quer passar é que a partir da capacidade, da bênção que Deus deu ao homem, quando Deus os abençoou, né, nós já vimos isso no início, e essa bênção implica na capacidade reprodutiva, o homem procriar, porque nesse sentido, Deus teria em toda a terra a sua imagem e a sua, conforme a sua semelhança, espalhado. E mesmo depois da queda, como nós já falamos, o homem continua herdeiro dessa imagem. E Sete, este filho que Moisés está mencionando, ele recebe do seu pai Adão e de Eva, recebe a sua imagem, mostrando e enfatizando que o ato de criação de Deus segue agora sendo levado adiante pela capacidade que Deus deu ao homem de se reproduzir, e neste ato é transmitida a imagem de Deus de geração em geração. Notem, irmãos, que propositadamente a geração de Adão é descrita por Moisés a partir de Sete, excluindo Caim e Abel. Caim por estar morto, Abel por estar morto e Caim por ter sido homicida. E esta linhagem que Moisés está trazendo para nós e está traçando, ela parte de Deus, de Adão e chega em Sete, porque Sete é este que vai permitir que a linhagem ao filho da mulher, aquele herdeiro prometido, que vai pisar na cabeça da serpente, ele vem
deste ramo, ele vem de Sete, ele vem desta linhagem, e não da linhagem de Caim, como nós vimos semana passada, que Caim, ele era filho do diabo, e que ele fora maldito, não é? Que ele era mau. Deus, então, traz com Sete este que reconhece Deus em sua vida e começa a clamar e desenvolve publicamente o culto, a adoração a Deus. É por meio de Sete que a imagem de Deus segue sendo levada até que, no tempo, viesse o Messias, aquele que nós vamos ver ainda hoje. Então, nós seguimos vendo que esses versículos do 3 até o 5, né? A ideia de Moisés é permitir que nós entendamos que esta imagem vem vindo de geração após geração pela linhagem de Sete. E o versículo 5, irmãos, aqui é a parte triste, né? Ele termina com a palavra, né? E morreu. Nós vamos ver que Moisés ele passa a adotar uma estrutura para mostrar as 10 gerações a partir de Adão, que nós vamos ver neste capítulo, seguem essa estrutura com algumas exceções, em especial de Enoque, de Noé também, que nós não vemos, mas as outras é mencionado o termo e morreu. Mostrando que, se por um lado, o homem, ao se reproduzir, ainda traz a imagem e semelhança de Deus, ele foi afetado pela queda. E a morte passa a ser reproduzida a cada pessoa que nasce. Porque o pecado já está agora no homem. Então, quando Adão e Eva reproduzem, eles reproduzem a imagem de Deus, mas também os seus herdeiros recebem o pecado, recebem a atuação do pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, nós temos aqui essa expressão que Adão viveu 930 anos e morreu. E esta estrutura das genealogias, elas são repetidas de uma maneira a enfatizar, irmãos, que não há como o homem fugir da ação do pecado, que é a morte. Nós vamos ver aqui homens que viveram mais de 900 anos e, no final, a última palavra da sua genealogia é e morreu, mostrando a ação danosa, extremamente danosa do pecado. A estrutura, então, dessas 10 gerações que são mostradas aqui, ela é composta, então, de 6 elementos, né? Então, o nome de quem vai ser apontado como o autor ou o primeiro que está nessa genealogia. Então, por exemplo, no caso Adão, então é o nome dele, a idade que gerou o filho, que é mencionado na genealogia, a idade que viveu depois do filho ter sido gerado, que ele gerou filhos e filhas, a idade total da sua vida, e termina com e morreu. Agora, irmãos, por que essa genealogia é importante? O livro de Gênesis tem 10 genealogias, né? A palavra hebraica para isso é toledote, que significa geração, genealogia, né? Descendência. Essa descendência, elas têm, conforme o contexto que elas estão, elas têm significado, têm propósitos estabelecidos. Nós estamos numa genealogia linear em que Moisés vai descrevendo um nome, vai descrevendo o filho que foi gerado por este, fala da idade que viveu, fala que gerou filhas e filhas, e fala que ele morreu. E aí vem a próxima geração. Neste contexto que nós temos aqui, o Espírito Santo está querendo, no momento em que não há uma narrativa, ele está querendo, através da genealogia, mostrar para nós uma atividade que foi sendo desenvolvida de geração em geração. Então, mostrando
que há uma continuidade ao longo do período, ao longo da história da humanidade. Então, essa genealogia vem mostrando que a imagem de Deus vem sendo reproduzida de geração em geração, mas que o pecado vem sendo trazido de geração em geração. Mas essa genealogia cobre, irmãos, centenas e centenas de anos, para que nós possamos compreender que, ainda sem uma narrativa, Deus estava agindo, Deus estava por trás de cada geração para realizar o seu propósito. Então, nesse momento que nós olhamos para essa genealogia, nós vamos vendo a vinculação do seu antecedente com o seu descendente, e todas ligadas com um ponto principal, ou, não vou falar ponto, né? Com a origem, que é Deus, trazendo linearmente toda essa estrutura. No finalzinho, um pouco mais para o final, o Rafa vai mostrar um gráfico para nós compreendermos isso melhor, visualizarmos melhor. Né? O que acontece quando nós olhamos, então, essa genealogia? O que nós percebemos? Que a cada geração, embora nesse período, antes do dilúvio, os homens vivessem muito, a ação do pecado prevalecia sobre eles. Então, se os irmãos olharem, né, a partir do versículo 6, eu vou seguir lendo, vejam o seguinte: Sete viveu 105 anos e gerou a Enos, depois que gerou a Enos, viveu a Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malalael. Depois que gerou a Malalael, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel, tem que falar pausado, porque eu enrolo, 830 anos, teve filhos e filhas. E ó, que eu treinei antes, hein? Todos os dias de Maalalel, parece que é o nome que mais aparece aqui, né? Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos, gerou a Metusalém, andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque, irmãos, foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Este Lameque não é o mesmo Lameque da genealogia de Caim. E nem mesmo Enoque é o mesmo Enoque da genealogia de Caim. Né? Então, nós temos, na genealogia de Caim, tanto Lameque quanto Enoque, e nós temos na genealogia de Sete, nós temos Enoque e nós temos Lameque, mas pessoas distintas. Versículo 25. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu.
Lameque viveu 180 anos, 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo este nos consolará nossos trabalhos, perdão, irmãos, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé, da idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cã e Jafé. Então, irmãos, fica muito claro, né? Esse padrão dessas 10 gerações, em que o nome é mencionado, o filho, a idade em que gerou o filho, que gerou filhas e filhos, a idade total que teve quando que viveu, e depois termina com morreu. Se por um lado, irmãos, veja que coisa interessante, né? Quando nós lemos ali, e eu estava imaginando, né? Quando Deus disse, olha, se comerdes do fruto dessa árvore, certamente, no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Eu fico imaginando, né? Só especulação minha, irmãos. Adão e Eva e seus filhos, né, que sabiam disso, que passaram 100 anos, passaram 200 anos, passaram 300 anos e nada da morte. 400 anos, 500 anos, 600, 700, vencemos a morte, Deus mudou de ideia, 900 anos, mas quando chegou 930 anos para Adão, o que aconteceu, irmãos? Ele morreu. Esse é o cenário que toda a humanidade está destinada por conta do pecado. E quando nós olhamos essa expressão e morreu, a princípio, se nós não tivéssemos lido, né, toda a genealogia, nós poderíamos nos perguntar: será que a morte venceu? Será que a morte prevaleceu? Porque após Adão viver 930 anos, num determinado dia, numa determinada hora, ele então conheceu a morte. Mas aí tudo terminaria? Não, irmãos, porque o próximo descendente continuaria alimentando toda a humanidade de esperança. Essa genealogia mantém viva em nós a esperança. E a esperança, irmãos, é um dos elementos principais da vida do cristão. E a nossa esperança em Cristo Jesus, ela é o propulsor, é o que deve nos motivar e fazer com que nós olhemos o mundo como um lugar passageiro e que nós nos coloquemos como estrangeiros e peregrinos nessa terra, porque nós temos a esperança de sermos tomados pelo Senhor e estarmos eternamente com Ele. Um cristão que não tem esperança em encontrar com seu Senhor, um cristão que não tem esperança na segunda vinda, irmãos, vive um vazio e vive uma infelicidade sem tamanho. Como o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes do homem. O que Paulo está dizendo? Se você entender que Cristo Jesus é somente para essa vida, para te dar bênçãos materiais, para conduzir, cuidar, te livrar, proteger, e nós não olharmos para Cristo Jesus como a vida e a ressurreição, a herança para nós proposta nos céus, a eternidade, a nova Jerusalém, nós somos os mais infelizes dos homens. A esperança, irmãos, é o que nos alimenta diariamente a prosseguirmos, a vencermos as dificuldades, a experimentarmos as questões que sobrevêm à nossa vida, as aflições que o Senhor disse, mas nós olhamos para o Senhor
para a sua promessa de voltar. Por isso que, se por um lado nós não podemos, e o Espírito Santo não nos deixa esquecer, e morreu, e morreu, e morreu. O Espírito Santo também nos alimenta de que viria nesse momento aqui, estaria por vir o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E nós já estamos olhando para trás, porque esse descendente já veio e na cruz derrotou o diabo. E ainda executará plenamente o seu julgamento sobre Satanás, sobre o diabo, a antiga serpente, e o destruirá, lançando no lago de fogo. Nós estamos, então, aguardando este momento e sabemos que este que estava sendo anunciado aqui, ele viria. E para nós já veio. E agora ele vai cumprir a segunda etapa, podemos dizer assim. Nós estamos cheios de esperança nessa terra. E nós olhamos para as promessas da volta do Senhor como há uma lareira que mantém o nosso coração pegando fogo. Uma lareira que mantém o nosso coração ardendo pela volta do Senhor. Nós somos o povo que alimenta a esperança. A nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa esperança está na sua segunda vinda, né? E como nós vimos, né, nesse relato, só quero então aqui, irmãos, agora, antes de entrar para falar de Enoque, né, lembrando que Sete, ele teve essa atitude, e eu queria falar de Sete, falar de Enoque e falar de Noé, para a gente poder finalizar esse capítulo aqui, entendermos que na situação de Sete, ele foi o início da vontade de Deus na adoração. Naquele momento, como nós vimos, nada era favorável. Nós temos o pecado que tirou Adão e Eva do jardim. Nós temos o pecado que cresceu e foi fortificando, se esse termo for correto, foi se intensificando. Ele agora, o pecado é capaz de levar o homem a matar, a desobedecer, a se orgulhar da sua ira, da sua vingança. E aí nós temos, então, Sete que se propõe a ser, na mão de Deus, alguém que em todo lugar, publicamente, declara que ele depende de Deus. Que ele depende de Jeová, o Criador dos céus e da terra. Há um início que muda as coisas. Sete foi esse início para toda essa descendência. Sete foi o início para todos os que estavam com ele e que viram que existia alguém que adorava Yahvé, existia alguém que adorava Jeová, existia alguém que adorava Elohim, existia alguém que adorava o Todo-Poderoso, e ele então não se envergonha de Deus. Daí se começou. Eu estava pensando, irmão, se nós temos sido esse, daí se começou para alguém. Se nós temos sido esse que, nos ambientes de treva, de mentira, de engano, de maldade, nós temos sido esses que começam a mostrar reverência, temor, amor, gratidão, que testemunham, que colocam o nome de Deus no ambiente, na sua vida, e dão oportunidade para outras pessoas terem um daí se começou. Nós temos sido esse daí se começou para alguém. Nós temos sido esse daí se começou no escritório, na fábrica, na família, nos vizinhos. Por que eu estou falando isso? Porque nessa descendência surge um homem que também rompe um paradigma. Surge alguém que está vivendo de um modo diferente, ainda que nós estejamos na linhagem de Sete, que é a linhagem escolhida, que é a linhagem santa, mas isso não significa que todos andaram e foram aprovados por Deus, porque nós encontramos somente no versículo 21,
quando diz respeito a Enoque, que Enoque teve uma atitude que venceu a morte. Enoque não experimentou a morte num cenário, numa estrutura em que nada é diferente, em que nada se muda. Nós temos alguém com uma atitude, um coração absolutamente diferente e que estabelece um ponto de virada extraordinário quando ele não é tragado pelo Hades, quando ele não desce à sepultura. Irmãos, isso é algo sem palavras, né? A gente fica imaginando o gozo de Moisés, né? O Espírito Santo não vendo a hora de chegar e vamos colocar algo extremamente poderoso nessa genealogia, pondo fim à morte. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Veja que através de um homem, Deus começou com Sete, o culto público, a adoração pública, a reverência, o amor, ao encabeçamento de Deus. E com um único homem, nós vemos alguém que vai ao coração de Deus e captura o coração de Deus de uma maneira espantosa, que Deus não suporta a distância e o toma para si. O toma para si, irmãos. Se nós lembrarmos Deus indo a Caim e falando assim, onde está teu irmão? Caim, de um certo sentido, né? Tirou Abel de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Mas aqui, Deus agora está tomando a Enoque para si. Porque Enoque andou com Deus. Enoque foi alguém que fez algo absolutamente diferente das gerações antigas, rompendo de uma maneira este cenário já estabelecido, essa estrutura já imposta, esse paradigma já colocado. Irmãos, que nós não sejamos limitados ou restringidos, porque todos vivem isso, porque todos fazem isso, porque todos estão caminhando nesse sentido, mas que nós sejamos profundamente incomodados pelo Espírito Santo, para que nós sejamos levantados como esses que estão olhando para Deus, como esses que estão com o coração firmes em Deus. Vamos ver alguns outros versículos? O que a Cris colocou de manhã para nós, né? Hebreus 11, 5. Vou ler para os irmãos. Posso esperar os irmãos acompanharem, né? Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Irmãos, qual é a palavra que inaugura esse versículo 5 de Hebreus 11? Pela fé. Então, nós temos aqui um indicativo de que, para agradar a Deus, nós temos que aprender a viver por fé, né? É o versículo 6, né? Eu vou até ler aqui com os irmãos, Hebreus 6. Perdão, né? Hebreus 11, 6. Porque o versículo 5 dá esse testemunho, né? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Deus não permitiu que a estrutura, que aquilo que estava já colocado,
a todas as outras gerações acontecesse com este homem que agradou o coração de Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado. A morte procurou Enoque. Os homens procuraram Enoque. Os seus familiares procuraram Enoque. Seus filhos procuraram Enoque. Seus pais procuraram Enoque. E não puderam achar. Porque Deus o trasladara. Deus fez ele transpor, ele sair, ele vencer uma barreira. Ele foi trasladado, ele saiu da terra e foi a Deus. Por quê? Né, ainda no versículo 5, pois antes da sua trasladação, e por que Deus fez isso, irmãos? Ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Não é o nosso desejo que um versículo desse possa ser dito a nosso respeito? Que Alex, que os demais irmãos, né, todos os irmãos que estão aqui nos acompanhando, coloque o seu nome. Foi trasladado. O que aconteceu? Por que ele foi trasladado? Porque ele teve o testemunho de ter agradado a Deus. Não se pergunte, né? Se você tem agradado a Deus. Que nós oremos ao Senhor nessa noite, amanhã, nesses dias. Senhor, eu tenho te agradado. Eu tenho aprendido a viver por fé. Por que eu estou dizendo isso? Olha o versículo 6. Se o testemunho de Enoque foi porque ele agradou a Deus, o 6 explica, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É necessário não somente crer, mas é necessário que há um galardão, há uma atitude bondosa que vem da parte de Deus em direção a nós. Nós precisamos entender que mesmo as correções de Deus, elas estão dentro desse conceito de galardão. Entendam, meu irmão? Quando Caim esteve diante de Deus, ele disse, tamanho é teu castigo que eu não posso suportá-lo. Deus foi um tropeço para Caim. E a palavra nos diz, ai daquele, né? Jesus fala, né? Ai de quem achar nele motivo de tropeço. Se nós não entendermos que a bondade de Deus e a justiça de Deus nos perseguem, estão conosco todos os dias, que Ele é o galardoador, que Ele dá galardão, que Ele dá prêmio para aqueles que vão até Ele com esse coração. E a disciplina faz parte desse conceito. Deus disciplina quem ama. Então, para que o galardão venha para nós, a recompensa venha para nós, Deus antes precisa nos dar o galardão. E se a disciplina, e se nós nos afastarmos de Deus por isso, irmãos, quando nós somos disciplinados? Quantos discípulos que ouviam Jesus no discurso se afastaram de Jesus, dura esse discurso? Quem o pode suportar? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Creia que ele é o que era, o que é e o que há de ser, né? De vir. Vejam, irmãos, há um coração nesses que reconhecem que Deus é o Criador. Por isso que aquela cultura que Moisés quer implementar, quer incutir, é fundamental. Paulo diz isso também quando está em Atenas, né? Esse Deus que vocês colocaram aqui, né? Vejo, ó, atenienses, que vocês são tudo religiosos, né? E que esse Deus que está aqui, esse espaço de adoração ao Deus oculto, desconhecido, esse Deus é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que fez de um só homem todos virem. E esse Deus não pode ser servido por mãos humanas. Mas Deus estabeleceu os tempos e estabeleceu o período de habitação
para que eles agradem a Deus, para que eles vivam para Deus. E por meio de um só homem, o varão que ele aprovou, ele virá para julgar a todos os homens. Quando nós vemos isso, irmãos, que Enoque, ele foi um homem que a sua vida estava proposta, a razão era agradar a Deus. Nós hoje, irmãos, nós temos que refletir e considerar diante de Deus e pedir que Deus coloque em nós que todas as atitudes de Deus, elas estão dentro dessa ideia e conceito de galardão. Porque o filho que se afasta do pai, porque o pai o repreende, o corrige, que encontra tropeço, que prefere viver sozinho, desde que ele não morra, como foi o caso de Caim, desde que o Senhor não permita que eu morra, que ninguém me mate, eu saio da sua presença, vou viver a minha vida, construir, vou me dedicar a isso e agradar a Deus. Quem são os que estão agradando a Deus hoje? Né? Então, que o Espírito Santo nos leve a, pelo menos, orar ao Senhor. Senhor, tem te agradado? O meu viver, o meu testemunho tem sido de fé. Eu tenho essa certeza, essa convicção dos fatos que se aguardam, né? Eu tenho a esperança de que tudo aquilo que foi prometido vai ser realizado. Vamos seguir vendo Enoque, né? Versículo de Judas. Judas, né? É um capítulo só, então versículos 14 e 15 diz assim: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Versículo 15 diz assim: para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes de ímpios pecadores proferiram contra ele. Esse texto de Enoque, irmãos, foi dirigido na geração de Enoque. Então, nós não podemos entender que nessa geração em que Enoque viveu, e viveu 365 anos, esses homens, havia nessa geração homens ímpios, havia nessa geração homens que eram insolentes, e Enoque se propôs a ser profeta de Deus. É diferente hoje? Se por um lado nós amamos e devemos amar as pessoas, porque Deus amou o mundo, se por um lado nós devemos respeitar os homens e mulheres por serem feitos à imagem e semelhança, nós não podemos calar a verdade, omitir a verdade e profetizar e anunciar o evangelho, desde a queda até o Cordeiro que veio para ser salvação. Nós devemos mostrar que todo homem é pecador, que todo homem precisa do arrependimento, para que os ímpios e aqueles que vivem de modo distante de Deus possam experimentar o arrependimento. E Enoque é testemunhado nessa geração em que havia ímpios, havia insolentes, havia injustos, e que ele foi profeta de Deus nessa geração. E hoje, irmãos, nós somos igualmente chamados para profetizar, anunciar a verdade em amor. Nós não podemos ser omissos, nós não podemos ser seletivos na pregação do evangelho, nós devemos ter sabedoria, mas nós devemos pregar toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, e em especial que o homem é nascido no pecado, concebido em iniquidade, e que todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus, e essa glória só é restituída quando o homem se arrepende e é iluminado pelo Espírito Santo, crê que Jesus morreu e ressuscitou por ele, então ele recebe o perdão dos pecados, ele é regenerado, o Espírito Santo vem habitar nele e ele se transforma
num Filho de Deus, né? A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, novamente, os irmãos já sabem disso, mas é bom nós enfatizarmos. Todo ser humano é criatura. Ninguém nasce filho de Deus. Alguém se torna filho de Deus quando crê em Jesus Cristo e na sua obra. Não é? Por isso que Paulo diz assim: como crerão naquele de quem nada ouviram? Né? Romanos capítulo 10. Né? Então, há uma necessidade da pregação. Há uma necessidade de profetas, de homens e mulheres que amam a Deus e que não somente vivem para agradar a Deus, mas vivem também para levar a palavra de Deus adiante, né? Colossenses 1:10, só vou ler rapidamente, os irmãos anotem, tá? Nós só vamos finalizando. A fim de viver de modo digno, Colossenses 1:10. Paulo diz o seguinte, né? A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vejam a característica que Deus realça em Enoque, Paulo coloca aqui como uma característica, como uma virtude nossa a ser buscada, né? A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Que nós tenhamos essa percepção de que o que Deus espera é de homens e mulheres com uma profunda devoção, adoração. Deus busca os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em realidade. Né? E aí, lembrando o texto de Gálatas, se vivemos no espírito, andemos no espírito, né? Usando essa questão da palavra de andar. A maneira de nós andarmos, agradarmos a Deus, vivermos em comunhão com Deus, é nós andarmos no espírito. É nós permitirmos que a palavra habite ricamente em nós, que a nossa oração, a nossa comunhão com o Senhor nos leve a alcançar esse ponto, né? Voltando aqui para nós irmos concluindo, irmãos. Depois que nós temos, então, Enoque, falamos de Metusalém, falamos de Lameque, já lemos, né, a respeito de Lameque. E Lameque, então, é este que vai gerar a Noé. Então, versículo 29, né, 28 e 29, se os irmãos quiserem me acompanhar. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Vejam, irmãos, louvado seja o Senhor, né? Porque nós temos esses homens de grande destaque e de estímulo, encorajamento para nós, e que são trazidos no Novo Testamento exatamente para isso, como modelos, como inspiração, né? Onde nós podemos olhar e ver características que agradam a Deus. Sete, Enoque e a Noé, né? Noé vai ser o objeto do capítulo 6, nós não vamos falar, né? Na mensagem do capítulo 6, ele vai ser visto mais detalhadamente, mas nós temos aqui que também Noé era um homem justo, um homem reto, um homem íntegro e que agradava a Deus. E que Noé foi utilizado por Deus e vai ser utilizado por Deus, porque no capítulo 6 nós vamos ver o dilúvio, os irmãos sabem da história, e Noé é utilizado por Deus para fazer essa ponte dos antediluvianos e dos pós-diluvianos, aqueles que são antes do dilúvio e da geração
a promessa do descendente de Gênesis 3,15, e Deus vai trazer essa semente, preservar essa semente, olhando e trazendo através dessa linhagem de Sete, que passa por Noé. Nós vemos aqui que também, com Noé, Moisés não usa o termo e morreu, porque nós vamos ter todo o desdobramento da sua genealogia e tudo que vem a partir dessa descendência, a partir de Noé. Então, nós temos aqui uma interrupção também do e morreu, quando Noé, e também ele foge do padrão, quando diz a respeito da linhagem de Noé, 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, ao passo que as outras gerações gerou o filho, viveu tantos anos, teve filhas e filhas e morreu. Aqui, então, Noé é mostrado dessa maneira. Eu preparei com o Rafa, né, para nós vermos um slidezinho que mostra gerações, para a gente ir finalizando aqui. Se o Rafa puder mostrar para nós, nós vamos ver e fazer a ligação que é fundamental para nós entendermos como Deus vai agindo nas gerações, como Deus vai agindo na história, como Deus vai honrando as suas promessas e trazendo para cada uma delas o sim e amém. Então, acho que tá a tela, vamos ver se a tela vai entrar aí. Isso, ó, a tela está aí. Rafa, então, se você puder ampliar ao máximo, e irmãos também, irmãos, se você tiver no celular, se você tocar na tela e abrir, né, esticar os dedos, você vai aumentar a sua imagem. Os irmãos podem responder se conseguiram fazer isso aí. Os irmãos estão vendo esse gráfico? Eu estou. Tá ótimo. Eu gravei, mas até Lameque. Aí o Rafa vai mexendo à medida que nós formos falando, tá bom, irmãos? Ah, tá. Vamos lá, ó. Adão, então, vamos pela linha de Sete, que nós vimos hoje, que nós estamos vendo hoje. Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Aí, o que nós temos? Sem, Cã e Jafé. Da linhagem de Sem, irmãos, nós vamos ver Arfaxede, Selá, Eber, Peleg, Hel, Serug, é isso? Naor, Terá. Olha aqui, irmãos. Por que isso aqui é importante? De Terá, onde nós chegamos? A Abraão. De Abraão, onde nós chegamos? Isaac. Isaac, nós temos Jacó. E de Jacó, nós temos as 12 tribos, os 12 filhos, nós temos Judá, e da descendência de Judá, nós seguimos até chegar em Jesus Cristo. Então, percebam, irmãos, que mesmo com o dilúvio, que vai ser abordado na próxima reunião, a linhagem, a semente santa que vem pela linhagem piedosa, pela linhagem santa de Sete, ela alcança Abraão. Quando nós vimos Abraão, Abraão não foi buscado em Ur dos Caldeus de modo aleatório. É porque Abraão está na linhagem de Sete, que está na linhagem de Noé, e que é a linhagem autorizada, vou usar esse termo, para que a promessa de Deus do descendente esmague a cabeça da serpente. E nós temos, então, olhando de uma maneira, através das genealogias, o muito falar de Deus. Deus preservou esses homens antes do dilúvio, para que vivessem muitos anos, para que a terra fosse muito povoada, que a terra fosse muito populosa, porque, seus irmãos, eu fiz uma continha, assim, por cima. Se nós considerarmos que Adão e Eva foram criados, né, praticamente juntos, nós não sabemos exatamente a diferença de Adão para Eva, mas se Adão viveu
viveu 930 anos, que ele teve Sete com 130 anos. Então, nós temos aí de 130 a 930 anos, 800 anos, correto? Nesses 800 anos de Adão e Eva, se nasceu um filho, mais ou menos a cada ano e meio, vamos colocar ano e meio, nós temos só de Eva nesse período 533 filhos. Se você imaginar que desses filhos, mais uma conta, metade for mulher e com esse período de anos vivido, de 800, 900 anos, gerando um filho, né, mais ou menos a cada ano e meio, nós temos como a população da Terra cresceu muito por eles serem homens que viveram muito, né, longevos, né? Então, o que nós estamos vendo? Deus vai cumprindo as suas promessas, vai fazendo com que, através desse longo período de vida, homens e mulheres fossem gerados. Mas ele mantém na linha de Sete, toda a descendência que ele quer trazer. E por meio de Noé, nós temos os antepassados de Abraão. Por isso que Abraão está autorizado a ser aquele que iria abençoar todas as famílias da terra, por meio do Evangelho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E queria aqui, irmãos, rapidamente olhar com os irmãos, Gênesis, capítulo 3, pedir para os irmãos me acompanharem, nós estamos acabando, 8:05, estou terminando aqui, tá? Gênesis, capítulo 3, olha o que diz. Gênesis 3 diz o seguinte, a partir do versículo 23, diz assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, era como se cuidava. Filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Melque, este filho de Janaí, filho de José. Agora, continua mostrando os antecedentes de Jesus, e nós vamos agora para o 34. Para alguns nomes mais familiarizados nossos, né? Então, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, este filho de Tera, filho de Naor, Naor, filho de Serug, Serug, filho de Hagaú, filho de Faleque, este filho de Eber, este filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxede, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, este filho de Adão, filho de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa, né? Que a questão grandiosa, como Deus, nas gerações, na história da humanidade, como Deus vai guardando e preservando a sua promessa, e nós olhamos as gerações e vemos as gerações falar tanto conosco, porque Deus vai honrando a sua palavra, e ele mantém todo o seu propósito de cumprir a sua vontade, extremamente preservado. E eu queria concluir com os irmãos, para nós considerarmos a questão da morte apresentada aqui no capítulo 5, como algo absolutamente vencido e derrotado por Jesus Cristo. Ele que é a vida e a ressurreição. Quando Enoque simboliza esses que, vivendo para agradar a Deus, eles não são sucumbidos, derrotados pela morte,
nós entendemos a mensagem do Evangelho dizendo que o homem que creu em Jesus e foi justificado, cumpriu a vontade de Deus e que vive agora para Deus, ele tem a promessa de viver e de reinar em vida hoje por meio do Espírito Santo. Não quer dizer que ele seja hoje imortal, no sentido de que ele não vai experimentar a morte. Nós sabemos disso, não é? O Evangelho é cheio de anunciar que Jesus é a vida e a ressurreição. Aquele que, ainda que morra, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Não é isso que diz a palavra? João, acho que 11, né? Então, nós olhamos para Enoque como este que está anunciando uma promessa que foi cumprida no Novo Testamento. Quem crer em mim, quem crer no Senhor, tem a vida e a ressurreição. Romanos 5,12 diz assim, os irmãos anotem, eu vou ler. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, a partir do versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O versículo 21 diz assim, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo João, ele diz isso, a primeira carta de João, diz assim, irmãos, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Por que eu achei importante nós lermos isso aqui? Porque nós estamos olhando uma geração que viveu momentos que antecederam o dilúvio. E Noé, diante do dilúvio, ele teve a atitude de se posicionar para Deus. E hoje nós estamos vivendo em uma geração perversa, mas que tem a promessa da vinda de Jesus. E João está dizendo assim, filhinhos, agora, pois, permanecerem em Cristo, se estamos em Cristo, vivemos em Cristo, andai nele, para que quando ele se manifestar, o que é isso, segunda vinda, tenhamos confiança, porque eu andei hoje satisfazendo a Deus, satisfazendo a Jesus, eu tenho confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Irmãos, que esse seja um alerta para nós nesses dias, que nós sejamos esses que estão vivendo um culto, uma adoração a Deus pública, testemunhando a fé, testemunhando que nós estamos aqui para agradar a Deus e andando e vivendo com o Senhor. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E aí, o versículo 2, né, de 1 João 3, eu queria ler com os irmãos. Diz assim, o 2. Amados, vou ter que ler um, irmãos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora, irmãos queridos, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo, a exortação para nós, né? E assim mesmo se purifica
todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós somos estes que... Queria terminar só com esse pensamento, né? Nós vimos a importância das genealogias, vamos ver tantas, já vimos tantas, falando da genealogia de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Raquel, de Lia, mas depois de Jesus Cristo, depois que o último Adão, o último Adão, espírito vivificante, né? Jesus, ele pôs fim a esta obra do Adão, né? Ele, como o último Adão, ele foi à cruz e crucificou o velho homem. Agora, não há necessidade de genealogia, irmãos, porque nós somos filhos de Deus. A nossa genealogia se resume a uma única frase, como João diz: de fato, somos filhos de Deus. Nós não temos necessidade alguma mais de genealogia. Nós somos gerados de Deus, nós cremos em Jesus Cristo e nós somos filhos de Deus. E aguardamos, então, a segunda vinda do nosso Senhor. A morte já não tem mais poder sobre nós. Nós não vamos mais sucumbir na morte. Ao ressoar da última trombeta, se nós já tivermos nos desfeito dessa casa terrena, nós seremos revestidos da casa celestial, do edifício celestial, e ressuscitaremos com o Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. Que essa seja uma visão, irmãos, que nos guarde nesses dias, nessa geração, que nós entendamos o nosso chamado como Setes, como Enoques, como Noés, como esses que vivem para agradar a Deus e que experimentam a vida e a ressurreição hoje. Esses que não estão debaixo do reino da morte, mas estão no reino da vida de Deus. Louvado seja o Senhor. Vou orar para nós terminarmos. Senhor, Pai bendito, rogamos a Ti nessa noite, pedindo que Tu nos conceda entendimento e revelação do Teu coração. Senhor, nós não queremos e não podemos permanecer intocados, permanecer da mesma maneira diante da Tua palavra. Queremos entender o quanto é do Teu agrado que nós possamos reagir e responder e ser resposta ao Senhor, como aqueles que vivem hoje pela fé, que se entendem e se enxergam como filhos de Deus, que já foram ressuscitados, que experimentam hoje a vida de ressurreição. Senhor, de algum modo nós já somos esses Enoques, que a morte já não pode mais nos subjugar, pois a vida e a ressurreição já está em nós. Senhor, abençoa os irmãos, que nós sejamos motivados, encorajados, fortalecidos pelo Senhor, que haja ânimo, que haja fervor, que haja fogo em nós nesse sentido, Senhor, de nós sermos um povo de esperança, um povo que aguarda a Tua vinda, um povo que está esperando e aguardando o Senhor com zelo. Pai, nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus.